pela presença de todos. É um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Varoto, sou pedagoga das emoções. E hoje a gente vai falar sobre desfraude e o impacto emocional da família nesse processo que é tão importante para a criança, que traz para a criança um lugar de autonomia e de controle de si e do seu próprio corpo. E esse é um tema que eu adoro conversar, que eu adoro falar, porque eu vivi as duas perspectivas do desfraude. Primeiro, eu tive contato com o desfraude quando eu era professora na educação infantil. E eu trabalhei muitos anos com crianças do maternal 2 e maternal 3, bem o inicinho mesmo da educação infantil. E isso, há praticamente 15 anos atrás, não se falava de desfraude consciente no Brasil. Já estavam começando alguns rumores em outros países, nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda ninguém sabia o que era desfraude consciente. Então, as práticas que eram utilizadas nas escolas, e infelizmente hoje algumas escolas ainda utilizam, é o desfraude coletivo. Como que funciona o desfraude coletivo? Entende-se que, a partir do momento em que a criança começa a falar as primeiras palavras, ou que ela completa 2 anos de idade, já está na hora do desfraude. E aí, diante disso, muitos sentimentos e muitas sensações e percepções da própria criança em relação ao seu próprio corpo, ela é invalidada. Então, o que o desfraude, qual é o principal prejuízo do desfraude coletivo? Ele desconecta definitivamente a pessoa, o ser humano, de si, do seu próprio corpo. Deixa eu só um minutinho, deixa eu só fixar aqui, gente, peraí. Isso, que aí vocês me veem na tela. Bom, e aí então, diante disso, a gente, né, desconecta a criança do seu próprio corpo. E os impactos disso para ao longo da vida são extremamente prejudiciais, porque lá na frente nós vamos colher na nossa vida adulta principalmente questões sexuais. Ou seja, um desfraude coletivo, ele impacta fortemente na vida sexual que esse adulto terá, tá? E principalmente será um dos grandes fatores para o desequilíbrio emocional, especialmente na adolescência e na vida adulta, né? E os estudos hoje comprovam que quanto mais nós temos controle emocional sobre os processos da nossa vida, mais pessoas prósperas nós seremos. Ou seja, se eu estou disputando, por exemplo, uma vaga de emprego, eu posso ser extremamente capaz para preencher aquela vaga. Se eu não tenho controle emocional, se eu não sei controlar as minhas emoções no dia da entrevista, eu vou provavelmente perder aquela vaga, porque eu vou ficar nervosa, porque eu vou ficar ansiosa, enfim. Então, o controle emocional, o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, ele começa a partir do momento em que a criança nasce. E isso passa diante de todas as fases de desenvolvimento do ser humano. E especialmente na infância, essas fases são muito marcadas, são extremamente importantes. Então, por isso que todo o processo na primeira infância, até os 7 anos de idade, eles precisam ser conduzidos de uma forma muito cautelosa. E sempre trazendo para a criança esse lugar de autonomia, de confiança e de construção sobre quem ela é.
E aí, para isso, a gente precisa dar ferramentas para a criança para que ela não se desconecte do seu próprio corpo, né? Então, por que que eu estou explicando isso tudo, né? Porque o desfraude consciente, ele vai começar especialmente partindo do equilíbrio emocional de você, pai e mãe. Por quê? A nossa geração não participou de um desfraude consciente. A nossa geração não participou de um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Isso quer dizer que para os nossos filhos, a gente vai ter que fazer um trabalho dobrado. A gente vai ter que fazer o desenvolvimento da nossa própria emoção para conseguir ajudar o nosso filho a desenvolver a autonomia da emoção dele. Então, vocês já estão saindo aqui em grande vantagem pelo fato de buscarem, estarem aqui participando da comunidade de pais da nova era, porque vocês já estão fazendo diferença na vida dos filhos de vocês, simplesmente pelo fato de buscarem outras fontes de informação, novas formas de aprendizado para fazer essa condução diferente com os filhos de vocês. Partindo novamente, né, do ponto do desfraude coletivo, isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nas escolas. Quando a gente vai matricular o nosso filho na educação infantil, essa é uma pergunta que precisa ser feita lá na hora que você está buscando a escola para o seu filho. Se a escola do seu filho participa, né, de um desfraude coletivo, descarte a escola. Não coloque seu filho. Ah, Ellen, mas às vezes eu moro no interior e essa é a única escola que eu tenho acesso. Ok, então coloque o seu posicionamento diante da coordenação pedagógica da escola de que você não está de acordo com o desfraude coletivo. E aí nós vamos entender os impactos disso de uma forma mais profunda ao decorrer da nossa reunião hoje, tá bom? Então, vamos entender o seguinte, a primeira coisa. Então tá, Ellen, quando que eu vou iniciar o desfraude do meu filho? Não é você que vai iniciar o desfraude dele, é o seu filho que vai iniciar o próprio desfraude. O desfraude, ele é conduzido pela própria criança. E isso exige de nós, pais, um controle da nossa própria ansiedade. Porque a gente tem a tendência de querer comparar os nossos filhos com as outras crianças que convivem com a gente, né? E aí, muitas vezes, a gente tenta forçar o nosso filho a fazer algo que ele ainda não está pronto. Então, quando o desfraude ele é conduzido para a criança, pela criança, eu dou a liberdade que meu filho mostre se ele está preparado ou não. É a mesma coisa se eu tenho um bebê de, vamos colocar, 8 meses. O bebê está ali começando a engatinhar. Tem jeito de eu exigir que esse bebê comece a andar? Não tem como. Ele não vai andar. Mesmo que eu fale para ele, levanta, você tem que andar. Ele não tem capacidade motora para isso. O mesmo acontece com o desfraude. Eu preciso respeitar o tempo de maturação cerebral do meu filho. Acontece que, pelo fato da gente não conseguir visualizar, porque a gente não consegue visualizar se é quando a criança está tendo o controle do esfíncter, né? O esfíncter é o músculo que controla o controle do xixi e do cocô no nosso intestino. Então, eu não consigo visualizar de qualquer ser humano se ela está controlando ou não esse músculo, né? E aí, então, a partir daí começa a gerar a ansiedade dos pais. Será que está tudo bem com meu filho? Eu não estou vendo, né? Não é um processo palpável, não é um processo que eu consigo realmente avaliar naquele momento em que eu, adulto, entendo que é importante para a criança, né? Que, na verdade, é importante só para o pai.
A criança, ela vai seguir esse processo de acordo com a maturação dela, né? Mas como eu não consigo controlar isso, eu fico ansiosa. Só que quanto mais ansiosa eu fico enquanto mãe, mais de forma inconsciente eu tento acelerar o processo do meu filho, que ele não está pronto para passar por ele. E aí a gente esbarra numa grandíssima questão em relação ao comportamento infantil. Por quê? As crianças, elas têm a tendência de serem, entre aspas, boazinhas. Nós mesmos adoramos rotular as crianças dessa forma. Nossa, mas fulaninho é tão bonzinho, né? Só que a criança muito boazinha é a criança que a gente mais tem que observar do que aquela outra criança que demanda, que é mais agitada, que tem mais descontroles emocionais, né, que faz mais birras. Por quê? Porque a criança boazinha é a criança que aceita tudo o que o adulto fala. E ela vai cada vez mais querer ser boazinha, simplesmente para ela se sentir vista e amada. E aí, quando eu tenho esse perfil, quando o meu filho é essa criança muito boazinha, isso é um sinal de alerta para mim, enquanto mãe, porque a tendência que ela seja uma criança, né, um adolescente, na verdade, e principalmente um adulto, que aceite que os outros ultrapassem o limite com ela, é muito maior do que aquela criança que é mais elétrica, mais nervosa, né, que tem mais descontroles emocionais, porque essa criança que se expressa mais, ela, na verdade, ela está ali colocando o limite dela, de que ela está insatisfeita. Já a criança boazinha, não, ela simplesmente aceita. Então, por isso é tão importante, desde sempre, a gente ter atitudes e praticar a parentalidade consciente. Porque se eu tenho um filho que tem uma tendência a ser bonzinho, quando eu pratico a parentalidade consciente, eu ensino para o meu filho a que ele sinta no seu próprio corpo quais são os seus próprios limites. E o desfraude está totalmente relacionado com esse processo, tá? Então, a gente precisa ter consciência de qual é a minha expectativa em sendo, né, o pai ou a mãe dessa criança. O que eu quero que o meu filho atinja? Será mesmo que eu estou respeitando um processo de desenvolvimento natural do meu filho? Ou será que eu estou apenas ansiosa com esse processo todo e porque o meu vizinho, ou um outro amiguinho, ou o meu sobrinho desfraudou com 2 anos e eu quero que o meu filho também desfraude, né? Um outro ponto que a gente também precisa saber colocar os nossos próprios limites enquanto pai e mãe, e principalmente externalizar os nossos valores diante da nossa família e diante de uma sociedade, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas ainda não tem consciência dessa importância do desfraude consciente. Então, a tendência que a gente sofra algumas interferências externas diante do processo de desfraude do nosso filho é muito grande. E eu falo isso muito de um lugar porque eu vivo isso com a Júlia, minha filha. A Júlia tem 3 anos e 11 meses e essa semana ela verdadeiramente desfraudou completamente. Eu vou contar para vocês como é que foi esse processo, mas vou concluir primeiro esse raciocínio de que quando a gente recebe uma interferência externa ou de alguém da família ou de qualquer outra pessoa da sociedade, diante da pressão do desfraude da nossa criança, a gente precisa olhar para essa outra pessoa e se posicionar. Então, dizer assim, você já ouviu falar sobre desfraude consciente? Ou não, ou defender mesmo o nosso filho, falar não,
ele ainda não está pronto para passar por essa fase do desfraude, né? E sempre olhares de críticas e de julgamentos a gente vai receber diante desse processo. Semana passada, eu estava no shopping com a Júlia e ela pediu para fazer o cocô, ela já tinha desfraldado do xixi, mas ainda não tinha desfraldado do cocô. Então, ela pedia, todas as vezes que ela queria fazer cocô, ela pedia para colocar a fralda. E eu sempre respeitei esse processo. Então, eu coloquei a fralda nela, ela fez o cocô, e aí a gente foi no banheiro trocar o cocô. Só que ela é uma criança grande, ela já tem quase 4 anos. Na hora que eu entrei com ela no banheiro feminino e que várias mulheres viram que eu estava trocando a fralda de uma menina, né, de quase 4 anos, vocês não fazem ideia dos olhares que eu recebi e até mesmo dos comentários de que, nossa, o banheiro tá com cheiro ruim porque ela trocou a fralda da filha dela no banheiro, né? E aí, vocês sabem o que eu fiz? Fingi que não era comigo, porque eu não estou nem um pouco preocupada com os olhares de julgamento das outras pessoas que não têm consciência sobre o processo de desenvolvimento físico e emocional da minha filha. Porque sou eu que estou aqui em casa lidando com o desenvolvimento infantil dela. Sou eu que entendo, que estudo, que busco, né, a melhor forma possível de transformá-la numa mulher autônoma e que sabe respeitar os limites do seu próprio corpo. Então, eu não estou preocupada com o olhar de julgamento dos outros. E essa é a primeira consciência que a gente precisa ter diante desse processo do desfraude, porque a gente vai esbarrar por isso durante todo esse processo. A Júlia demorou praticamente 1 ano para desfraldar completamente, porque é o processo natural. Isso foi dela, foi o desenvolvimento dela. E aí? E se eu fosse levar em consideração, então, a todos os olhares de julgamento? A que preço, a que custo eu vou colocar o desenvolvimento do meu filho só porque o outro está me olhando com um olhar de julgamento, né? Então, é a primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Nós estamos quebrando paradigmas, a gente está quebrando ciclos. E quebrar ciclos nos coloca em lugares de desconforto. Então, que façamos a nossa escolha, né? A minha psicóloga sempre fala comigo uma frase que é a seguinte: a cada escolha gera-se uma consciência. E o que isso quer dizer? Que a cada vez que eu escolho algo para ser mudado, para quebrar ciclo, quebrar padrões dentro da minha vida, eu vou ter novas consciências. E isso quer dizer que essas novas consciências, às vezes, vão me colocar em lugares de desconforto. E aí, eu preciso ter a consciência de que essa foi a escolha que eu tomei, tá? Deixa eu ver aqui. Teve uns comentários aqui no chat. Ah, tá. Então, beleza. Bom, e aí, então, a gente precisa entender as etapas fisiológicas do desfraude. Eu estou com uma colinha aqui para eu não esquecer. Bom, primeiro, a criança, ela passa pelo controle do cocô à noite. Essa fase do controle do cocô à noite, ela inicia lá no RN, enquanto o bebê está naquela fase da esterogestação, até os 3, 4 meses mais ou menos, o bebê faz muito cocô de madrugada também, né? E aí, na verdade, o neném faz cocô ali o dia inteiro, né? Várias vezes ao dia. E aí a gente observa que quando o neném chega nessa fase de 5, 6 meses mais ou menos, ele para de fazer o cocô à noite. Esse é o primeiro sinal de desfraude. Então, olha só como que é um amadurecimento fisiológico que ele vai acontecendo ao longo de grande parte da infância. E por que a gente não pode acelerar esse processo, né? Porque ele começa, né, muito recente e ele vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança por anos, né? A segunda etapa, né, do controle
fisiológico é o controle do cocô de dia. Isso quer dizer que a criança, ela começa a avisar quando ela fez ou quando ela está fazendo o cocô. Mas isso também não quer dizer que ela já está pronta a partir daquele momento para ser desfraldada. Ela simplesmente começou a reconhecer, opa, essa hora eu faço cocô. O cocô é diferente do xixi. E aí, então, a criança começa a ter essa percepção e começa a avisar, ó, fiz o cocô. Mas ela ainda não consegue perceber quando ela faz o xixi, né? A terceira etapa é, então, o controle do xixi de dia. E aí, então, a criança, mais uma vez, começa a comunicar. Mamãe, eu fiz o xixi. Papai, eu fiz o xixi. Ou eu estou fazendo o xixi. E também é, mais uma vez, um ponto em que a gente apenas deve observar. Porque a gente tem a tendência de ficar ansioso quando a criança está começando a comunicar, está falando, ah, já fiz o xixi, já fiz o cocô, a gente pensa na mesma hora, está na hora do desfraude. E não está. A criança está apenas reconhecendo que é um processo que ela está passando e que ela está entendendo o funcionamento ali do esfíncter dela e os comandos do próprio corpinho de quando ela faz xixi e de quando ela faz cocô. A quarta etapa, então, é quando a criança aprende a ter o controle do xixi à noite. Ou seja, ela começa a acordar com a fralda seca. Então, você coloca a criança para dormir e no outro dia, cedinho, ela está com a fralda sequinha, ela não fez o xixi à noite. Então, ela completou ali as 4 etapas para o controle geral e total do esfíncter, e a partir daí ela vai começar a manifestar o interesse para fazer o xixi e o cocô no vaso. Isso quer dizer, então, que depois que eu percebi que meu filho fez tudo, eu já posso retirar a fralda do meu filho? Não. O seu filho que vai dizer para você a hora que ele quer fazer o xixi e o cocô no vaso, ou se ele quer fazer o xixi e o cocô na fralda. Ellen, mas então como que eu posso incentivar o meu filho a fazer o xixi e o cocô no vaso? Muito simples. Vá no banheiro, você fazer xixi ou fazer o seu cocô e chame o seu filho. É simples. Essa é a única parte que nós pais temos que fazer diante do desfraude do nosso filho. Falar, filho, espera aí só um minutinho que eu vou ali fazer xixi. Você quer ir comigo? Aí, geralmente, principalmente nós mães, assim, a gente sempre está acompanhada no banheiro, tenho certeza disso, né? Então, é esse lugar, né, de mostrar para o nosso filho e mostrar para ele mesmo, olha lá, esse é o meu xixi. Vamos dar tchau pro xixi da mamãe? A mamãe fez cocô. Vamos dar tchau pro cocô da mamãe? É só isso que você tem que fazer. Apenas isso. Parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mas é só isso, gente, que a gente tem que fazer. Mostrar para o nosso filho quando a gente vai no banheiro. O resto, deixa todo esse processo com ele, tá? Que o seu filho que vai criar todo esse processo. Então, contextualizando aqui de uma forma prática sobre como foi com a Júlia aqui em casa, né? Ela iniciou esse processo do desfraude há praticamente 1 ano atrás, né? Então, logo que ela completou mais ou menos 3 aninhos de idade, né? E aí ela começou a perceber e começou a falar. Às vezes ela estava de fralda, e aí ela falava comigo, mamãe, eu quero fazer xixi, mas eu quero fazer xixi no vaso. E aí eu tirava a fralda dela, levava ela no vaso, ela fazia o xixi, e aí ela falava, agora eu quero colocar a fraldinha de novo. Então, eu continuei mantendo ela de fralda, né? Até e aguardando, esperando ela pedir. Depois eu comecei a perceber e perguntar para ela quando ela acordava, porque eu via que ela acordava com a fraldinha seca, né? Perguntava para ela, filha, você acabou de acordar, você quer fazer xixi?
E aí ela falava, quero. Aí eu falei, você quer fazer xixi na fraldinha ou você quer fazer xixi no vaso? E aí, às vezes, ela pedia na fralda, às vezes ela pedia para fazer no vaso. Depois disso, eu passei a perguntar para ela, então, na hora que a gente ia tirar o pijama de manhã e trocar a fralda, né? Se ela queria vestir calcinha ou se ela queria colocar a fralda. E aí ela ficou intercalando nesse processo. Tinha dia que ela pedia para colocar calcinha e tinha dia que ela pedia para ficar de fralda. Até que chegou um momento em que ela naturalmente começou a falar que ela queria colocar a calcinha. Então a gente acordava, eu colocava a calcinha e pronto. E aí ela passou a pedir naturalmente para fazer o xixi e fazia uma festa. Mamãe, peraí que eu vou fazer uma surpresa para você. E aí ela ia no banheiro, no piniquinho, e sentava lá no piniquinho sozinha, fazia o xixi e me chamava, falava, mamãe, olha aqui a minha surpresa para você. E aí me mostrava que ela tinha feito o xixi no piniquinho. Beleza, só que o que começou a acontecer? Ela começou a ficar insegura para fazer o cocô. E aí ela começou a não fazer cocô. E aí ela ficava segurando o cocô. Então, ela ficava 3 dias sem fazer o cocô. E aí, quando ia fazer o cocô, as fezes estavam ressecadas. E aí era aquele sofrimento para fazer o cocô. E aí, então, eu entendi que eu tinha sido ansiosa, porque eu fiquei perguntando muito para ela, né? Filha, você quer colocar fralda ou você quer colocar calcinha? E ela via que aquele processo, para mim, era um processo importante, e a minha filha tem a tendência de ser a criança boazinha. Então, o que eu fiz com esse processo? Eu comecei a desconectar a minha filha do seu próprio corpo, do seu próprio sentir, porque ela queria atender uma expectativa minha, uma necessidade minha de achar que eu estava proporcionando autonomia para ela, né? E aí, consequentemente, ela passou a não fazer cocô, a ter prisão de ventre. E na hora que eu percebi esse processo, que graças a Deus foi muito rápido, eu falei, eu fiz errado. Eu, sendo educadora parental, fiz errado com a minha filha. E aí, o que eu fiz? Eu retomei o processo. Pedi desculpa para ela, porque, gente, não tem problema algum a gente pedir desculpa para os nossos filhos, porque nós erramos e vamos continuar errando, porque não somos perfeitos. E a gente precisa assumir esse lugar de responsabilidade diante do outro, de quando a gente erra, tá? Especialmente diante dos nossos filhos. E aí eu pedi desculpa para ela e falei assim, meu amor, a mamãe acha que eu exagerei um pouquinho e que eu queria muito que você fizesse o seu xixi, o seu cocô no vaso, e eu acho que eu não fui gentil com você. Você se sente confortável para a gente colocar a fraldinha de novo? E quando você quiser, você vai falar para a mamãe quando você quer fazer xixi ou cocô no vaso? E ela, gente, imediatamente falou, quero, mamãe, eu quero colocar a fraldinha. Gente, vocês têm noção disso? Assim, do tanto que isso é profundo, que a nossa ansiedade diante do desenvolvimento do nosso filho interfere de uma forma muito profunda no desenvolvimento dele, e que a gente pode causar um prejuízo mesmo na vida futura dos nossos filhos por causa da nossa ansiedade ou por causa do nosso medo de achar que o nosso filho não está dentro dos padrões do desenvolvimento infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente precisa ter consciência disso e assumir o nosso lugar de responsabilidade, sabe? E aí, então, a gente retomou, retroagiu, né, nesse processo. Coloquei a fralda nela de novo e deixei, falei assim, não vou lidar mais com isso, eu não vou ficar mais ansiosa, porque eu já entendi, através do comportamento dela, que esse é um processo dela
e que eu não vou interferir nisso. E por que que eu fiquei nesse lugar de ansiedade? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tive um desfraude consciente, né? Todos nós não tivemos um desfraude consciente, né? Então, eu não sabia como fazer esse processo de uma forma intuitiva, né? Através do meu próprio corpo, sentindo o meu corpo para eu conseguir ensinar para minha filha. Segundo, que eu trabalhei anos com educação infantil e qual era o processo que as escolas orientavam que a gente fizesse com as crianças? O desfraude coletivo. Então, dentro da minha prática com crianças, era isso que eu tinha aprendido também. E aquilo para mim era uma coisa nova. Viver o processo de desfraude com a minha filha era algo muito novo para mim, que eu também estava aprendendo a lidar. Mesmo estudando parentalidade consciente, mesmo sabendo que eu tinha que respeitar o espaço e o tempo dela, eu achava que eu estava respeitando, mas na verdade eu não estava. Eu estava de uma forma mais controlada, mas ainda assim eu estava colocando a minha ansiedade diante de um processo que é dela, que faz parte do corpo dela. E que por mais que eu seja mãe dela, eu não tenho autonomia diante desse processo de desenvolvimento dela e de qualquer outra criança. Assim como você também não tem autonomia para conduzir isso, para controlar isso na vida do seu filho. Então, por isso a gente precisa ter muita consciência diante de todo esse processo, tá? E aí, como que aconteceu isso tudo? A gente voltou, eu coloquei a fralda nela novamente, e deixei. E aí ela naturalmente foi se sentindo segura e ela mesma foi falando e pedindo: mamãe, eu não quero mais usar fraldinha, eu quero colocar calcinha, porque eu vou fazer xixi no vaso agora. E aí eu falei: é isso que você quer, filha? Você tá segura para isso? Aí ela: sim, mamãe. Gente, e aí, desde então, ela tirou a fralda e passou a pedir para fazer o xixi. Não teve nenhum escape de xixi. Não aconteceu em nenhum momento um dia que eu saí com ela para passear ou qualquer outro momento que ela estivesse aqui em casa e ela tivesse um escape de xixi. A gente não passou nenhum momento de desconforto em que ela ficou constrangida porque ela não conseguiu segurar o xixi até a hora de chegar no vaso. E automaticamente ela passou a não querer usar fralda à noite. Então ela desfraldou do xixi de dia e desfraldou à noite. Na hora que eu fui colocar a fralda dela à noite, ela falou: não, mamãe, não precisa. Eu não vou fazer xixi na cama. Aí eu falei: você tem certeza, meu amor? Se você quiser fazer xixi de madrugada, você acorda a mamãe para a gente poder ir no banheiro juntas? Ela: sim, pode deixar. E as poucas vezes que ela quis acordar à noite, que ela quis fazer xixi de madrugada, ela realmente acordou e me chamou: mamãe, quero fazer xixi, vamos comigo no banheiro? Né? E aí eu ia com ela no banheiro por ser de madrugada, por estar tudo escuro, né? Durante o dia, dei a liberdade para ela total dela ir ao banheiro sozinha, ensinei, né, principalmente pelo fato dela ser uma menininha, então ensinei para ela como ela tem a higiene dela, ensinei: você pega o papel, você seca a sua pepeca, pega o papel, joga no vaso, pega o seu xixi do piniquinho, joga dentro do vaso e dá descarga. Então, assim, a gente dá autonomia para a criança, gente, para tudo. É claro que no primeiro momento a gente vai supervisionar se não jogou o xixi fora do vaso, se não jogou o papel fora da lixeira. Claro, né? A gente vai direcionar. Mas é muito importante que a gente dê autonomia para a criança diante de todo esse processo, né? Bom, e aí então ela passou todas as vezes que ela queria fazer o cocô, ela me pedia: mamãe, coloca a fraldinha em mim, porque eu quero fazer cocô. E eu respeitava, tudo bem. Então, ela ficou, gente, praticamente uns 8, 9 meses fazendo xixi no vaso,
não fazia xixi de madrugada. Se ela quisesse fazer xixi de madrugada, ela acordava e ia no banheiro fazer xixi. E todas as vezes que ela queria fazer o cocô, ela pedia para colocar a fralda e fazia o cocô na fralda. E esse é um processo extremamente normal e natural para as crianças. É muito comum isso acontecer, da criança só desfraldar do xixi e não desfraldar do cocô. Por que esse processo acontece? Porque a criança, mais uma vez, ela precisa sentir segurança, né? E o cocô, ele é algo muito mais visível do que o xixi, né? O cocô é um sólido. Então, para a criança, ela ainda sente vergonha, ela ainda se sente desconfortável. E tem mais uma outra questão que todas as crianças passam por isso. A criança, ela está brincando, ela não quer parar a atividade dela para fazer o xixi ou para fazer o cocô. Então, quando a criança, quando ela pedia para fazer o cocô na fralda, ela continuava brincando, porque ela não queria interromper aquela atividade dela, né? E isso é um processo que é muito importante a gente respeitar também, porque a criança vai entendendo qual é o limite do seu próprio corpo. E aí ela vai conseguindo perceber até quando ela consegue segurar o xixi, até quanto tempo ela consegue segurar o cocô. E aí ela vai entendendo mesmo assim o limiar do seu corpo, o seu sentir mesmo, né? E aí então ela simplesmente, gente, foi ontem ou foi antes de ontem? Foi antes de ontem, ela simplesmente virou para mim e falou assim: mamãe, eu vou fazer xixi, tá bom? Falei, tudo bem, pode ir no banheiro. Aí ela foi no banheiro. Aí do banheiro ela gritou, falou assim: mamãe, tem uma surpresa para você aqui no banheiro. Aí eu falei, pensei, né, gente, o que ela aprontou no banheiro, né? Aí cheguei lá, ela falou: olha, mamãe, eu fiz cocô no vaso. E aí eu comemorei, fiz uma festa, aí a gente, né, fiz cocô no vaso, comemorei com ela e tal, e foi uma festa, demos tchau pro cocô e tal. Então, assim, ela simplesmente entendeu sozinha que ela estava pronta para fazer o cocô. Fim, foi isso que aconteceu. Tipo assim, eu simplesmente dei autonomia e respeitei o processo dela. Só que esse processo, quando a gente olha para fora da nossa casa e a gente olha para as outras crianças que vivenciaram um desfraude coletivo, ele modifica muito a idade. Por quê? As crianças que participam de desfraude coletivo, ela vai fazer o desfraude lá por volta de 2 anos. E a criança que desfralda de uma forma natural, ela vai fazer esse desfraude de forma natural mais ou menos entre os 4 anos de idade. Ou seja, são 2 anos a mais. E é por isso que a sociedade olha para a gente com um olhar de julgamento. Por quê? Porque essa criança que está partindo de um lugar saudável do seu próprio desenvolvimento, dentro do seu tempo, ela está fora do padrão que a sociedade coloca. E aí entra o lugar da gente saber controlar a nossa ansiedade, o nosso medo, e principalmente saber defender os nossos filhos, porque eles vão passar por momentos de situações que são desconfortáveis, né? Simplesmente porque a sociedade ainda não tem o conhecimento que a gente tem. A gente ainda está vivendo dentro de uma bolha em que todos nós que estamos aqui, nós fazemos parte de uma minoria da sociedade, tá? E aí a gente precisa, então, ter sinais de alerta. Quais são esses sinais de alerta? Como eu vou saber se o meu filho está dentro de um padrão de desenvolvimento saudável diante do desfraude, tá? Então, o desfraude diurno, né? O desfraude do xixi e do cocô, ele de dia, ele vai acontecer de forma natural e saudável pela criança até 5 anos de idade. Então, até 5 anos é natural o seu filho ainda
transitar nesse processo de fralda, faz um na fralda e um no vaso, tá? Até os 5 anos é natural que o seu filho, então, passe por todo o processo do desfraude. A partir de 5 anos de idade, isso para de dia, tá, gente? A partir de 5 anos de idade, se seu filho ainda não desfraudou de dia, aí está na hora de você procurar um psicólogo infantil, um neurologista, conversar com seu pediatra, enfim, um fisioterapeuta pélvico também é muito importante, tá? Então, é isso. Até 5 anos de dia, tanto para o xixi, tanto para o cocô. Mas, para o xixi da noite, para o desfraude noturno, é natural que a gente aguarde até os 7 anos. Então, se o seu filho ainda tem escapes de xixi à noite, de madrugada, né? É normal até os 7 anos de idade. Então, aí você pode, se ele faz xixi na cama ainda, ou se ele usa fralda para dormir, ok, é natural e saudável até os 7 anos de idade. Passou dos 7 anos, aí sim a gente tem que procurar, tá? É normal que às vezes aconteça, a criança já desfraudou, por exemplo, à noite, não utiliza mais fralda, mas às vezes acontece dela ter alguns escapes. E aí esses escapes estão relacionados, às vezes, com alguma insegurança que a criança esteja vivendo. Então, assim, perdeu algum ente querido, está enfrentando algum problema de adaptação na escola, os pais se separaram, enfim, algo que trouxe uma mudança na vida da criança. Às vezes a mãe mudou de emprego, às vezes a mãe trabalhava em home office e passou a trabalhar na rua, enfim. Algo que modifique verdadeiramente no dia da criança, acontece dela ter esses escapes à noite, diante dessa insegurança mesmo, tá? Mas isso é normal até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos, a gente deve se preocupar, tá? Uma outra coisa que é muito importante que eu quero falar com vocês, que não tem como a gente falar de desfraude e aprender desfraude sem esbarrar num assunto extremamente importante para a nossa vida, principalmente na vida adulta, que é a nossa sexualidade, tá? Antes de eu passar, deixa eu só ler os comentários aqui. Peraí. Esse é um processo lindo. Sou avô e tenho acompanhado minha filha no desfraude do casal de gêmeos, que hoje tem 3 anos e 2 meses. Está exatamente do jeito que você está falando, no tempo certinho. Tiro o chapéu para ela. Que ótimo, Cleides, isso mesmo. Ela é uma mãe consciente. Que bom, e eu fico muito feliz de você sendo avó, estar aqui participando com a gente e aprendendo mais, tá? Obrigada pela sua presença. Bom, então, não tem como a gente falar de desfraude sem falar de sexualidade, tá? E percebam que é sexualidade, gente, não é sexo, tá? Sexualidade é uma coisa, sexo é outra. A sexualidade é algo que faz parte da nossa vida desde quando a gente nasce. Por quê? A sexualidade, ela está totalmente ligada com a nossa libido, com a nossa criatividade, com a nossa segurança e com o nosso processo de mudança. A gente precisa da nossa sexualidade para vivermos o mundo, né? Então, por exemplo, o primeiro contato com a nossa sexualidade que nós temos é exatamente quando a gente nasce, quando a gente busca, quando o bebê busca a sua mãe para o contato físico, quando o bebê busca a mãe para ir para o colo, quando o bebê busca a mãe para amamentar, quando o bebê busca a todo momento o toque,
a segurança, o contato físico. Isso já é o início da construção da nossa sexualidade, porque a sexualidade ela está relacionada também com o toque, né? Com o sentir físico, tá? E aí, a mãe também começa a viver um processo intenso de sexualidade com o bebê. Por quê? Fala-se muito, né, que quando a mãe está amamentando, ela perde o libido. Só que, na verdade, ela não perdeu o libido. A nossa sociedade coloca isso como a mãe, ela está amamentando, ela perde o libido diante da sociedade no contexto de sexo, né, do ato sexual. E sim, de fato, a mulher ela perde um pouco desse interesse do ato sexual, mas não é porque ela está amamentando e ela não tem a produção do hormônio que ajuda no ato sexual. Não, é porque o processo de amamentação é um processo de sexualidade que traz o libido da mulher para esse ato. Então, a mulher se sente preenchida no amamentar. Ela sente a necessidade da sexualidade dela com a amamentação. Por quê? Porque ela está ali a todo momento com o bebê conectado a ela, conectado no peito. Então, a nossa necessidade de libido, ela só muda de lugar, né? Mas a nossa sexualidade, ela continua ali a todo momento presente. E aí a gente precisa ter consciência disso, porque nós, mulheres, a gente se culpa muito quando a gente vive esse processo, né? Especialmente porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista, né? Que adora introduzir aí na cabeça das mulheres que se a gente não tem relação sexual com o nosso companheiro, com o pai da criança, ele vai procurar na rua, né? Então, isso parte de um lugar em que ambos da família precisam ter consciência disso. E por que eu estou falando isso, essa questão tão profunda de sexualidade com o desfraude? Porque a criança ela vai passando por todo esse processo de desenvolvimento da sua sexualidade diante de cada etapa do seu desfraude. Ela vai descobrindo especialmente o seu órgão sexual, né, o seu pênis e a sua vagina, através do seu processo de desfraude. E aí, então, ela vai sentindo as sensações do seu corpo. E aí, a criança passa a se tocar, ela passa a pegar mais na sua vulva, ela passa a pegar mais no seu clitóris, os meninos passam a pegar mais no seu pênis, tá? E isso não quer dizer que o seu filho está sendo precoce. Meu Deus, agora eu vou ficar preocupada porque o meu filho está sendo precoce, o meu filho está se masturbando. Não, de forma alguma. A gente chama esse processo de desenvolvimento da criança de jogos sexuais infantis. Porque, na verdade, para a criança isso é uma brincadeira. Ela está ali pegando nos seus órgãos sexuais porque ela está descobrindo novas sensações. A criança não está se masturbando, ela não sente o mesmo prazer que nós adultos sentimos diante do ato sexual. São sensações completamente diferentes, tá? A criança ela só vai ter esse despertar se ela tiver contato muito precoce com a pornografia. Aí sim pode ser que a criança desenvolva verdadeiramente uma necessidade de uma masturbação, do ato sexual, uma curiosidade, porque ela vai ver de fato uma cena sexual. Por isso que é tão importante a gente não deixar que os nossos filhos tenham acesso à internet, a telas, né, muito precoce. Então, essa é a única forma que o seu filho tem de ser precoce diante do desenvolvimento do ato sexual, tá? A sexualidade dele está totalmente relacionada com o processo do desfraude.
Então, se você observar o seu filho se tocando, às vezes, e as crianças fazem muito isso. Às vezes elas estão brincando no parquinho, às vezes elas estão brincando no tapete de casa, e você vê que a criança está se tocando. É muito importante que você não diga para o seu filho: tira a mão daí, isso é sujo, ou você é mocinha, não fica pegando aí. É muito importante que você não fale isso, porque quando você fala isso, você, além de colocar o seu filho num lugar de constrangimento, você também desperta uma vergonha no seu filho que não tem necessidade e que isso vai impactar lá na vida sexual dele verdadeiramente quando ele for um adolescente e adulto, tá? Então, se você observar que o seu filho está se tocando, chega para ele bem baixinho, se for em público, né? Chega para ele bem baixinho e fala assim: filho, você está precisando de ajuda? Tá coçando sua pepeca, tá coçando seu piu-piu, tá tudo bem? E aí ele vai falar não, ou sim e tal. E aí você fala, se ele tiver falar, não, mamãe, só tô pegando. Ah, entendi, filho. Então vamos fazer o seguinte: você quer ir no banheiro? Que aí você pode se sentir mais confortável lá no banheiro, e assim você preserva a sua intimidade. E aí, nessa hora, é muito importante a gente trazer a percepção para o nosso filho que as pessoas não podem encostar nas partes íntimas dele. Somente ele pode encostar nas partes íntimas. Nem você que é mãe, nem você que é pai, pode encostar nas partes íntimas do seu filho sem que ele permita, ou sem que você peça licença. Então, para os filhos, né, que estão nesse processo de desfraude, a partir de hoje começa a dizer para ele: filho, me dá licença, a mamãe vai limpar a sua pepeca agora, porque você fez o xixi, porque você fez o cocô. Filho, a gente está tomando banho, me dá licença que a mamãe vai lavar o seu bumbum e a sua pepeca. Se o seu filho já tem autonomia suficiente, né, se ele já está nessa fase aí de 3, 4 anos, 5 anos, está nesse processo aí do desfraude, ele já tem autonomia para se lavar sozinho. Então, você pode colocar o sabão na mãozinha dele e falar: toma, filho, lave você o seu bumbum, o seu pipiu e a sua pepeca, tá? Por quê? Porque quando você ensina isso para o seu filho, você está ensinando para ele que o corpo dele é restrito e que nenhuma outra pessoa pode invadir o corpo dele. E isso, gente, é proteção contra o abuso sexual. Você está protegendo o seu filho, você não está sendo neurótico, paranoico, não, tá? Você está protegendo o seu filho. E o desfraude é algo que coloca o seu filho exposto. Se ele não tem percepção sobre o seu próprio corpo, sobre os seus limites do seu próprio corpo, como que ele vai dizer não para outra pessoa? Se o corpo dele é algo livre, que qualquer pessoa pode tocar, como ele vai dizer para outra pessoa que ele está sendo invadido, né? Como que ele vai colocar o seu próprio limite? Então, essa é uma percepção que a gente precisa deixar muito claro para os nossos filhos, tá? Deixa eu ler aqui os comentários. Boa noite. E no caso de menino, a mãe que deve mostrar quando estiver indo no banheiro ou deve ser o pai? Olha, aí vai depender da dinâmica da sua casa, tá? É legal que o pai participe muito desse processo, independente se for menino ou se for menina, tá? Porque simplesmente é algo natural, até mesmo porque não tem problema nenhum se é uma menina e a menina vê o pai fazendo xixi. Não há problema algum, até mesmo porque você vai sanar a curiosidade da criança, porque como ela está ali identificando o seu próprio corpo, ela vai começar a perceber que há diferenças no corpo do homem e no corpo da mulher, e que a mulher tem vagina e que os homens têm pênis. Então, quando a menina ou o menino, né, vice-versa, tem esse contato com o pai ou tem esse contato com a mãe, ele observa que há diferenças no corpo. E isso, de certa forma, protege o seu filho de viver curiosidades no mundo lá fora. Por quê? Se você tampa tudo. Ai, meu Deus, eu tenho um menino e eu vou fazer xixi, eu não vou deixar que meu filho veja a minha vagina. Ele vai perceber que aquilo ali é algo que para você é difícil de lidar.
só que ele tem a curiosidade. E aí ele vai querer ver na rua, ele vai querer ver em outros lugares. E aí, às vezes, acontece, né, da criança acabar tendo contato até mesmo com a pornografia, né, de uma forma muito precoce. Por quê? Porque ela está tão curiosa para saber como que é o corpo do outro, porque ela não tem acesso, né, porque ela é um menino e tem pênis, então ela só vê o seu próprio, ela vê o seu próprio pênis, né, e não vê como é que é ali a vagina, vai despertar essa curiosidade, tá? Então, haja de forma natural dentro da sua casa, independente se você tem menino ou se você tem menina, tá? Respondi a dúvida, Joyce? Deixa eu ver um outro ponto importante que eu coloquei aqui para falar com vocês. Ah, tá, sinais de alerta, né? Outros sinais de alerta muito importantes para a gente saber se o nosso filho não está conduzindo bem o desfraude, tá? Se ele está tendo infecções urinárias de repetição, se ele está com baixo peso, se ele está tendo um atraso no desenvolvimento psicomotor e se ele está tendo crises constantes de constipação intestinal, que foi muito o caso que aconteceu, que eu relatei para vocês da Júlia, né? Ela estava com constipação intestinal e aí eu percebi que, de fato, ela não estava pronta para realizar o desfraude. Então, eu retomei o processo com ela, tá? Bom, é isso. O recado principal que eu queria trazer para vocês em relação ao desfraude. Eu vou abrir já já os microfones de vocês para vocês tirarem as suas dúvidas. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade também para fazer 2 convites para vocês. Primeiro, eu trabalho, né? Não sei se vocês sabem, se todos vocês me acompanham no Instagram, mas eu também trabalho com esse desenvolvimento emocional da criança, através da jornada das emoções. Então, eu atendo a criança em consultório e ensino para a criança a entender no seu próprio corpo como ela sente as suas próprias emoções. Então, são 5 encontros em que eu trabalho dentro da jornada das emoções com a criança, quando ela sente raiva, quando ela sente o medo, quando ela sente a tristeza, a alegria, o nojo e o amor, tá? É um processo muito lindo, é um processo extremamente lúdico, então eu ensino mesmo a percepção da criança, da temperatura do próprio corpo, quando o corpo da gente fica quente, a gente está sentindo a raiva, e eu mostro para a criança como é o quente, então eu trago instrumentos e ferramentas para a criança tocar mesmo coisas quentes, coisas geladas que estão relacionadas à tristeza. A gente faz a construção de várias ferramentas para a criança trabalhar em casa, esse desenvolvimento da raiva. Tem o termômetro das emoções, tem o óculos da raiva, tem o spray da coragem. É tudo muito lindo, tudo muito lúdico, tá? E as crianças, assim, a gente percebe um desenvolvimento infantil muito grande, porque a criança começa a falar de uma forma muito mais leve para os pais do que ela realmente está sentindo. E isso melhora a relação, porque a criança comunica: pai, mãe, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou alegre. Enfim, a criança vai comunicando a cada vez o que ela está sentindo e vai sabendo identificar. E é maravilhoso porque eu percebo, através da criança, do comportamento da criança no consultório, como como os pais estão conduzindo em casa. E aí, se for necessário, eu chamo os pais para conversar também, para falar, e faço intervenções, né? Olha, preciso pontuar com você essa questão, porque o seu filho trouxe isso, e aí eu estou percebendo uma dificuldade no desenvolvimento dele dentro disso. Então, a gente vai trabalhando isso tudo, e é um trabalho muito bonito e muito em conjunto, tá? Então, quem tiver interesse em matricular o filho, me chama no direct do Instagram ou me chama aqui no WhatsApp, que a gente conversa e inclui o seu filho, tá? E aí, diante desse processo da jornada das emoções, eu e a Isis
desenvolvemos o rally das emoções. Por quê? Os pais passaram a me pedir, falar, Ellen, esse processo é tão lindo, é tão importante, estou vendo tanto o desenvolvimento do meu filho, o quanto que meu filho está ficando mais autônomo diante das suas próprias emoções, que eu também queria aprender a desenvolver as minhas emoções, porque eu não sei me expressar quando eu estou com raiva, eu não sei comunicar para o meu marido que eu estou frustrada, que eu estou com raiva dele, ou que eu estou com raiva do meu filho, ou que, enfim, né? Eu estou com algum sentimento que eu não estou conseguindo nomear. Então, me ajuda, como é que eu posso fazer isso? E aí, então, eu e a Isis desenvolvemos o Rally das Emoções, que é esse trabalho de desenvolvimento emocional para adultos. A Isis está aqui, eu vou deixar ela falar um pouquinho também com a gente. Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Isis e juntamente com a Ellen, a Ellen, na verdade, várias vezes acabava me indicando para algumas pessoas por ter esse contato direto com as mães, por ter esse contato direto com pais em geral que estão passando por momentos que às vezes são muito desafiadores. E eu amei quando ela veio com essa ideia da gente desenvolver uma jornada juntos, pensando nos adultos, porque ao longo da vida, dificilmente a gente teve uma educação emocional para poder ensinar para a gente diferenciar esses sentimentos dentro de nós mesmos. Muitas vezes a gente não sabe nem diferenciar o que é raiva, o que é culpa, o que é medo, o que está gerando na gente uma insegurança e acaba muitas vezes por sentir essa frustração interna de não conseguir fazer essa diferenciação, muito menos saber lidar com isso tudo, às vezes a gente acaba descontando naquelas pessoas que são mais próximas, que seriam o nosso cônjuge, a pessoa que está ali convivendo com a gente, ou os nossos filhos. E isso é uma das coisas que no médio e longo prazo mais vai deteriorar a relação, seja com seu filho, com seu marido, com a sua mulher ou com as pessoas mais próximas a você. E aí a ideia do rally das emoções é como se fosse uma evolução da jornada. A jornada é para as crianças, o rally é porque nós adultos temos as coisas ali às vezes um pouco mais embaralhadas, um pouco mais menos claras e às vezes com mais defesas, com mais resistências. Então é realmente um rally para poder olhar para dentro, mas começar a lidar com essas emoções de maneira mais leve também, sabendo nomear isso tudo e de forma mais tranquila, mais cotidiana, não precisando de ser só através de processos terapêuticos muito profundos, que sim são muito bons, mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir aplicar isso daí no dia a dia. Então a ideia aqui é de ser algo bem palpável, bem direto ao ponto e que facilite aí a sua convivência na sua casa, nos seus relacionamentos e às vezes até mesmo na sua vida profissional. E assim, o mais legal de tudo é que nós duas estaremos juntas dentro do Rally das Emoções. Então, eu venho com essa visão da infância, da construção na infância, e a Isis com essa visão na vida adulta. E aí, isso nos ajuda a você entender o que aconteceu quando você era criança, né? E principalmente te ajuda também a fazer uma construção diferente com o seu filho. Então, você muda o desenvolvimento e o entendimento, o reconhecimento das suas próprias emoções na vida adulta, entende o que aconteceu na sua infância e ainda consegue conduzir o seu filho de uma forma mais natural, mais saudável, né? Respeitando o processo de todo mundo da casa. Então, automaticamente, diante dessa mudança, todo mundo da casa, do contexto familiar, ganha, né? Porque você muda, você melhora a relação com seu companheiro ou companheira e melhora também a relação com seu filho, né? Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nunca se sentiu péssimo
depois de ter um estouro emocional por causa de alguma coisa que não tinha nada a ver com o que seu filho ou seu marido estava fazendo ali na hora. Que, na verdade, era alguma coisa que aconteceu no seu trabalho e você acabou não conseguindo digerir, não conseguindo lidar, e aí, por uma mínima coisa que aconteceu na sua casa, você acabou explodindo e depois ficou se sentindo mal. Me conta, quem nunca sentiu isso? Se vocês puderem colocar aí no chat, eu só reagir com um joinha. Tem como reagir sem câmera? Olha, eu perdi. Tem. Quem quiser reagir, gente, é só clicar em reações na carinha e aí você seleciona. Colocar. Bom, não sei se ficou claro, mas assim, todo. A Joyce, né? E muitas vezes isso acontece porque a gente não consegue separar o que a gente está passando na nossa vida da vida dessas pessoas que são muito próximas, que estão ali ao nosso redor e que estão ao nosso redor nos momentos de mais vulnerabilidade. E só para deixar claro, gente, não se sintam mal se você já passou por uma situação dessa, não se sinta mal se você já passou por uma situação dessa, porque realmente, quando a gente estava na escola, eu acredito que todo mundo aqui nasceu antes da década de 90, tô chutando, mas talvez aí com certeza, antes da década de 2000, a gente não tinha educação emocional. Era muito assim, você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Pronto. Qualquer coisa além era bônus, era plus. A gente não teve essa facilidade da construção, na construção da nossa autonomia emocional, de perguntarem para a gente o que a gente queria, de perguntarem para a gente até assim, você já está pronto para poder tirar essa fralda mesmo? Ou será que talvez seja melhor deixar um tempinho? Como que é? Você está confortável assim? Porque às vezes era a ansiedade do pai e da mãe, justamente que a Ellen estava comentando aqui no começo, de não querer sofrer esse julgamento da sociedade, das pessoas próximas, principalmente às vezes da família, dos familiares mais próximos ali, e para não ter que lidar com isso, era melhor o quê? Fazer o filho obedecer, fazer o filho entrar ali no molde, fazer o filho entrar naquele padrão que ele tinha que seguir. Isso assim, né? Se teve escolhas, às vezes não foi uma coisa que até veio da própria escola que entrou, ou de alguma dinâmica, às vezes, que nem foi só familiar. Então, assim, é um convite realmente para quem sentir de estruturar essa autonomia emocional e conseguir ter mais leveza para poder levar essas relações, porque às vezes você vai ter que ser muito corajoso e honesto com seu filho de verbalizar, externalizar para ele que você pode estar num dia que você está se sentindo frustrada, que você está se sentindo com medo, que você às vezes não está sabendo lidar direito com alguma coisa que está aí dentro, e o que a gente vai fazer no Rally das Emoções, além de fazer essas conexões entre infância e vida adulta, te ajudar a ligar alguns pontos aí que provavelmente você podia passar anos sem conseguir fazer essas ligações, é também te ensinar algumas ferramentas básicas e fazer alguns processos aí terapêuticos junto que vão ajudar a limpar essas programações e te permitir viver de uma outra maneira, se te permitir começar a criar suas relações a partir de um novo lugar. Pessoal, eu vou abrir aqui para dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o desfraude, sobre o rally das emoções, sobre a jornada das emoções, enfim.
fiquem à vontade, ou levanta a mãozinha que eu vou desativando o microfone aqui, mas eu dei a autorização para todo mundo desativar, quem quiser. Ou se quiser colocar aqui no chat também, fica à vontade. Nenhuma dúvida, gente? Então, tá. Eu e a Isis vamos divulgar, colocar os links, tanto do Rally das Emoções, principalmente, no nosso grupo da comunidade, e vamos colocar também nos nossos Instagrams. A nossa primeira turma começa na quarta-feira já da semana que vem, no dia 3, e vai ser sempre às quartas-feiras, às 19 horas, tá? E aí é presencial, serão 5 encontros também, e o nosso consultório, lugar de atendimento, é no bairro Serra. Aí a gente manda o endereço para vocês direitinho, para quem se inscrever. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Isis? Aqui, ó, a Cleides colocou aqui de novo, peraí. Sou a avó aqui de novo. Queria ter ouvido vocês quando meus filhos eram pequenos, errei muito. Mas qual mãe que não erra, né? Exatamente, Cleides. Nossa, não é, na verdade, não é qual mãe que não erra, né? É qual ser humano que não erra. Todos nós erramos, ninguém aqui é perfeito, mas nunca é tarde para a gente reparar o nosso erro, nunca é tarde para a gente pedir desculpa. Então, assim, é uma excelente oportunidade para você conversar com seus filhos e falar, ai, pedir desculpa, falar, filho, desculpa, né, pelas vezes que eu não te compreendi, pelas vezes, né, que eu não estive ao seu lado, enfim, o que você sentir e falar, eu agora estou entendendo sobre isso tudo. E ponto, né? E é isso. E vamos reparar, retoma e segue o processo de novo, né? A gente tem a tendência muito de falar, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu sempre oriento as mães que eu atendo, né, nos meus atendimentos individuais, de que a gente precisa tirar isso da cabeça, sabe? Se em algum momento a gente se sentiu culpado, utilize essa culpa como ação. Então, eu estou me sentindo culpada porque eu entendi que eu fiz alguma coisa de errado. Então, o que eu vou fazer com isso? Né? Por onde eu vou começar a me movimentar? Então, utiliza isso como ação. Quer falar, Isis, que você ia... Estava procurando negócio de destravar o microfone. Eu ia comentar que isso que você falou, né? Qual ser humano que não erra? Na verdade, a gente às vezes olha para o erro com um peso muito grande, como se a gente não pudesse errar nunca na vida. Mas me conta aqui, quem aqui tem um filho e que ele nunca errou na hora que ele estava aprendendo a andar? Que ele nunca caiu? Que ele nunca levou uns tombinhos ali? E ele fez o quê? Ele provavelmente deve ter levantado rindo e foi andar de novo. Quando a gente para de dar um peso, uma conotação muito negativa para os erros, você começa a entender que os erros, na verdade, são degraus ali na escadinha do acerto. É só alguma coisa que vai te levar para aquela direção que você realmente está entendendo o que você quer. Eu falo muito com a Ellen, né? Para chamar, eu chamo muito de alinhamento e contraste. São experiências da vida. Não necessariamente você precisa de olhar como erros, mas foram experiências que te levaram a entender ou que é uma coisa que você não quer repetir, contraste, ou que é uma coisa que faz sentido para sua vida, alinhamento. E aí, quando você vai entendendo isso e lidando com isso emocionalmente de um lugar mais estruturado,
Você não tem medo de virar e falar, olha, não gostei dessa atitude minha, sinto muito que eu fiz isso, e a gente vai fazendo isso cada vez com mais abrangência na nossa vida, não só com essas pessoas próximas, mas até com pessoas que às vezes estão no nosso cotidiano, mas não tem tanto peso assim, e que a gente consegue lidar com esse processo de erro e acerto, ou de contraste e alinhamento com mais leveza e passar por isso mais tranquilo. Bom, pessoal, então é isso. Quero agradecer a participação de todos aqui. Muito obrigada, tá? Semana que vem a gente se encontra novamente. Não vai ser na quarta-feira, porque na quarta-feira da semana que vem já começa o Rally das Emoções. Eu vou definir, provavelmente, ou vai ser terça ou vai ser quinta. Mas eu aviso lá no nosso grupo, na comunidade, e o tema do nosso próximo encontro vai ser divórcio. Então, aguardo vocês. A gente vai conversando lá no Instagram. E quem quiser me chamar também aqui no WhatsApp, no inbox, eu estou aqui. A Juliana, mais uma vez, foi excelente a palestra e o bate-papo. Obrigada, Ju. É um prazer ter você aqui com a gente sempre. Meninas, boa noite. Muito obrigada, então. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Isis. Tchau, gente. Muito prazer. Espero ver vocês, encontrar com vocês no Rally.